Thanos, a história de sua infância e adolescência e como ele matou a própria mãe, então veja a história. Titã, muitos anos atrás, tiveram muitas dificuldades de tirar Thanos e ele não chorou em seu nascimento. O doutor diz que sente muito, que o bebê irá viver, que iriam fazer cada teste genético para saber o porquê disso. Mas o mentor, pai de Thanos, manda tirar as mãos de seu filho, que ele é perfeito, que ele é a criança que se recusou a morrer. A mãe dele pede para ver a criança, mas ela se assusta. O mentor pergunta se ele não é lindo, mas ela pega um bisturi e tenta matá-lo, falando que eles têm que matar Thanos antes que ele cresça, que dá para ver a morte em seus olhos, que se não matarem ele, todos irão morrer, que ele não é seu filho, mas um monstro. Após isso, vamos para Thanos quando adolescente. Um dos garotos fala que ele é estranho, ele diz que sua aparência é só uma mutação genética, que não é nada contagioso, e uma garota pergunta se ele não é um dos filhos do mentor, que ouviu falar dele, e ele diz que provavelmente foi do seu irmão que ouviram falar, mas ela confirma que ouviu falar dele e pergunta se ele não é Thanos, mas ele responde que não quer problemas, mas o garoto responde que dizem que ele é a criança mais inteligente da escola, e Thanos se impressiona. O garoto pergunta o que Thanos estava fazendo, e ele diz que estava desenhando, e o garoto chama ele para brincar, e ele acaba aceitando, e é mostrado que Thanos estava desenhando um tipo de lagarto morto. Um tempo depois, Thanos conversa com seu pai o que ele poderia fazer para a celebração anual de ciências, mas o pai dele estava ocupado e acabou ignorando, e Thanos vem embora triste. Após isso, Thanos se encontra com sua mãe. Ela está no manicômio. Thanos diz que sonha que ele é um bebê e que alguém tenta esfaqueá-lo. E nos últimos 4 anos ele sonha que pega essa mesma faca e mata essa pessoa. Mas que ainda bem que é só um sonho e que ele inventou uma cura, que agora ele não precisa mais dormir. E diz que planeja perguntar a uma garota chamada Citera se ela não quer ser sua namorada. E que irá levar flores, perguntando se não é isso que as garotas gostam. E diz que traria uma para sua mãe e que talvez assim ela se sinta melhor para voltar para casa. Na escola, Thanos se tornou popular e as garotas falam sobre ele. Uma delas fala que ele é uma mutação e a outra pergunta se ela não quer beijá-lo, mas ela responde que nem sabe seu nome. Até que uma delas diz que seu nome é Thanos e que ele é muito mais que uma mutação, mas que ele ainda não sabe. E uma delas diz que não era para todas ficarem encarando ele, perguntando se querem que ele as veja o encarando. Mas essa garota diz que quer e que ele vai ver. Posteriormente, a turma do Thanos está em uma aula de ciências e eles terão que fazer uma incisão no lagarto, mas o Thanos foge da aula. Do lado de fora, aquela garota diz que é sempre difícil da primeira vez, mas que depois fica mais fácil. Mas Thanos diz que nunca mais quer abrir um ser vivo, mas a garota pergunta se ele quer ou não ser um cientista como seu pai, que ele nunca será um se não abrir alguns bichos. E ele responde que talvez não seja quem ele deva ser, mas ela diz que ele só precisa pensar e fala sobre um lugar que ela vai quando precisa pensar, e diz que ele nunca vai esquecer desse lugar. E depois ele vai com seus amigos, porém de repente o chão desaba. 3 dias se passam, Thanos encontra alguns lagartos e começa a achar que está próximo da superfície, mas quando ele chega ele vê algo horrível: os lagartos comeram seus amigos. Após esse acontecimento, as crianças estão falando que os lagartos só deixaram os ossos e que todos morreram, menos o Thanos. Anos se passaram e Thanos atinge seus objetivos, mas todos se lembram das mortes daquelas crianças e conclui que Thanos as matou, mas eles só estão meio certos. Aquela garota tenta se aproximar de Thanos, mas ele só queria ficar sozinho. Mas depois eles vão até aquela caverna novamente e Thanos mata todos os lagartos. Anos depois, a turma de Thanos está em seu último exame, onde eles terão que dissecar o corpo de um lagarto. Mas Thanos termina rapidamente e ainda faz além do necessário. Ao sair, ele encontra aquela garota. Thanos a pergunta se alguma vez ela vai às aulas e ela responde que não, se puder evitar. Thanos está aborrecido, ele tem as maiores notas da história da escola. Ele aprende mais rápido do que podem ensinar e ele vai para outro local aprender mais, seu laboratório. A garota vê algumas das espécies que Thanos pegou e se impressiona com o símbolo da caverna. Thanos diz que aquele tempo na caverna foi uma vergonha para ele, que sua sede é por conhecimento, não por sangue, mas que às vezes a busca por conhecimento pode ser um pouco desordenada. Aos 12, Thanos explorou toda a lua em que nasceu. Aos 13, havia caminhado pelo núcleo de Saturno e aos 15 havia mapeado estrelas a quilômetros de galáxia de distância, mas que isso não oferecia respostas às suas perguntas, e começou a buscar em outros lugares. Mas nas rachaduras e fendas de carne e mêndula, no final se deparou com um símil massacrado e não mais resposta do que tinha antes. A garota pergunta se ele achou suas respostas e Thanos responde que não, e ela responde que talvez ele esteja procurando no lugar errado. Thanos fica furioso, dizendo que todos falharam com ele, que não há mais aonde procurar respostas, e ela diz que ele mal começou a procurar. Vimos um casal, mas longe dali estava
Thanos, que captura os dois. Ele diz que quer que saibam que ele se lembrará disso para sempre. No século entre a fundação da cidade e o nascimento de Thanos, não havia nenhum caso de assassinato, nenhum crime passional, nenhuma execução, nenhum ato de guerra, nem existia o conceito de assassinato, até que Thanos o inventou. No jantar, Cronos, o avô de Thanos, diz que as crianças foram abduzidas, mas o mentor não acreditava nisso. E Cronos diz que talvez eles ainda pudessem salvá-las, mas o mentor diz que no tempo de Cronos houve muitas mortes, mas que aqui as pessoas nem sequer conhecem o conceito de assassinato. Mas Cronos diz que todos sabem o que é, que qualquer ser da criação que tem sangue sabe que ele pode ser derramado, sem a necessidade de ensiná-los. O mentor ouve o Eros gargalhando, e quando ele vai pedir para sua esposa, mãe de Thanos, ver o que ele está fazendo, ele vê que ela ainda não está muito bem, e diz que é muito bom tê-la de volta, e vai ver o que Eros está fazendo. E Thanos e sua mãe ficam frente a frente sozinhos, e ela diz que sabe o que ele é, mas ele responde que ela não sabe, que nem ele sabe. Após isso, Thanos e a garota estão cavando para enterrar os corpos daquele casal. Thanos diz que quanto mais aprende, ele vê que algumas questões não devem ser respondidas, e a garota pergunta se ele não se divertiu, mas ele responde que depois que esses corpos forem enterrados, Thanos nunca mais vai matar. 2 semanas depois, Thanos está cavando para enterrar outro corpo, e diz que ela tinha razão, que ele se divertiu. A garota fala para ele olhar para ela, que não tinha nada para se envergonhar, que não há nada de errado em ser fiel à sua natureza, e ele pede que ela fuja com ele, que ela é a única que o entende. Mas ela dá um tapa na cara dele e diz que o amor não é para os perdidos ou fracos, nem para os que choram ou patéticos sem esperança, que ele é um solitário menino Deus, com medo da própria sombra, e que ele já encontrou o único amor que terá, e diz para ele se apressar e cavar. Um tempo no futuro, Thanos está com sua próxima vítima. Ele diz que ele mesmo criou suas ferramentas, que é muito bom em utilizá-las, que como a vítima podia ver, ele começou com animais, os lagartos, depois moscas, e cada vez foi aumentando, e depois matou 17 pessoas, crianças, garotos e garotas e 2 de seus professores, que ele dizia a si mesmo que procurava a resposta dos segredos dos cosmos e seu destino, os mistérios do seu próprio DNA, mas que não era verdade, que ele matou porque gosta, que matar é o único momento onde ele não se sente sozinho, que isso o fazia um monstro, mas que nunca pediu para nascer assim, que tudo que sempre quis foi alguém para amar e que retribuísse esse amor, que tem que haver uma resposta do porquê ele passa por isso, e que não há nenhum outro lugar além desse. E era a mãe dele. Ele diz que após descobrir a resposta não teria mais que ser um monstro. Ele diz que pode lembrar de seu nascimento, que lembra de sua mãe o segurando e o olhar dela, e depois pegando o bisturi para matá-lo, que lamenta que a impediram.